Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Balde do Odo. Eu sou a Mariana Gamberger e você está ouvindo o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de Jornada nas Estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E para falar aqui hoje sobre o 8º episódio da primeira temporada, The Passenger, eu tenho Luiz Castanheira. Luiz, e aí, tá preparado para falar sobre episódio fenomenal? Muita coragem no coração. Ponto aqui, Mariana, Alexandre, isso aí. E também Alexandre Bortolucci. E Ale, você tá feliz que a gente vai falar sobre mais um episódio com a direção do Paul Lynch? O que tem pra hoje, né? Tudo bem aí com vocês? Um grande abraço a todos. Bom, vou passar assim rapidamente na história do episódio, só pra gente relembrar quem faz muito tempo que não assiste. Mas começa com a Kira e o Bashir voltando de uma missão, e a Kira impressionada com o Bashir, como ele reagiu lá e conseguiu salvar a mulher e tal, e aí o Bashir começa com aquela arrogância dele, ele não leva como o elogio tão a sério e já parte para outro lado, e a Kira fica brava com ele. E aí tem um chamado, um pedido de socorro, eles atendem, a nave está quase toda destruída, eles conseguem salvar a Tai Kajada, e o outro cara que era prisioneiro dela, no fim não conseguem salvar. Aí antes disso o cara quase estrangula o Bashir e segue o barco. Aí na estação, a Tai Kajada, a hora que ela acorda, ela fica super preocupada, ela quer ter certeza absoluta que o Vantika morreu, e ela não acredita que ele morreu, porque ele já fez isso outras vezes, e ele é obcecado pela vida, por prolongar a vida dele. Começa a acontecer umas coisas estranhas na estação, os dados, o banco de dados é apagado, e aí ela tem certeza que é o Vantika que fez isso. No início ninguém acredita, mas o Sisko dá o benefício da dúvida para ela, porque vai chegar um carregamento de Deuridium que esse povo do Vantika e da Tai Kajada precisam, porque eles estão morrendo e o Deuridium é a única coisa que pode salvá-los. Então eles acham que o cara tinha ido lá para roubar isso daí. Aí realmente ele aparece no escuro, a gente não sabe quem é, não sabe como é que ele conseguiu do corpo dele passar para o corpo de alguém. Obviamente ele pediu ajuda do Quark, o Quark consegue lá uns mercenários para eles poderem roubar o carregamento. E até aí, até que o episódio vai ok. Quando chega o carregamento, eles vão roubar um runabout e dão de cara com o Bashir. E aí o que acontece é que deram a metralhadora pro chimpanzé, e aí o negócio descambou completamente. A Mariana tá sendo muito bondosa, eu acho. Mas faz parte. Não, até então eu acho que não tá ruim. Tem algumas coisas ruins que a gente vai conversar, mas é um episódio até então bem assim, neutro, sem muita coisa pra se falar, com algumas coisas bestas assim no meio, mas eu acho que depois que o Bashir aparece realmente como Vantika, o negócio vai por água abaixo, destrói qualquer possibilidade do episódio ser algo bom. Mas aí no fim, obviamente, conseguem salvar o Bashir e o Vantika finalmente é morto e acaba o episódio. Mas vamos lá, Castanho, será que tem coisa que dá pra salvar desse episódio? Você acha que eu tô exagerando assim? É um episódio, uma história bem manjada, né? De possessão corporal, né? A história em si é manjada, é uma coisa muito comum em ficção científica. Feita um mistério, ainda é mais manjada. E eu acho que a maioria das pessoas pega quem é o cara, o Bashir. Então essa parte do mistério fica um pouco morta. Então você não vê grande desenvolvimento de personagem. Então é uma historinha pra te entreter ali por 45 minutos, que você rapidamente saca quem foi. Então acho que mesmo que fosse uma coisa muito bem azeitada, já seria no máximo medíocre, a impressão que eu tenho. E ao longo do tempo eles vão deixando a bola cair, e no final a gente começa a coçar a cabeça mesmo, tipo, caramba, o pessoal tá meio louco aí, né, no final. Problemas de execução vão começar a abundar. Eu acho assim, é uma história muito manjada,
cara, mesmo em condições boas, não seria um episódio legal, seria um episódio passável. E eu acho que ao longo do episódio ele vai descarrilhando cada vez mais, vai piorando. A sensação que eu tenho é essa. E no final tem coisas muito ruins no final mesmo. Aí que ele se torna um saco de pancada. Aí você vê o pacote fechado, ele vira meio que um saco de pancada a partir... Eu acho que fica meio indefensável quando o Quark tá com aquela trupe dele lá, encontra o Bashir e tá tudo bem, vai, segue, pega o runabout, pode roubar tudo, tá tudo certo, tchau. Sei lá, fica meio bizarro mesmo. Tudo bem, o Quark nem lembrado, pro Quark tá tudo bem pra todo mundo. Aí a partir dali eu acho que fica meio indefensável o episódio. Com certeza. Ô Ale, você acha que tem alguma coisa que se salva nesse episódio, na história, que a gente pode conversar aqui primeiro, antes da gente começar a detonar cada ponto que ficou muito ruim na história? O Luiz já comentou, né? O roteiro leva em consideração uma premissa relativamente manjada. Um high concept, a gente não tem desenvolvimento de personagem nesse episódio, então, olhando aí um pouco pra trás aí no episódio anterior, que a gente acompanhou, onde teve muito desenvolvimento de personagem, né? O episódio anterior foi Dax, no caso. A gente passa por um high concept aqui, né? 100% orientado pra trama. A premissa do episódio, apesar de manjadas, dependendo da execução, poderia ter ficado um pouco mais interessante. Aí a gente vai falar sobre o problema de execução, né? E aí, se a gente entrar nessa de problema de execução, a gente vai ficar aqui uma hora falando. A pergunta foi, né? Tem alguma coisa que se salva no episódio? Sim. Olha, tem muito pouca coisa, muito pouca coisa. Você já comentou aí inicialmente, né, Mari? Como eu já tinha comentado também no episódio anterior, no podcast anterior, eu vou colecionando essas pistas. As informações sobre o Bashir vão aparecendo, né? Então tem mais uma pista nesse episódio. A gente logo no começo fica sabendo aí que o Bashir salvou lá a vida de uma pessoa. Só ele percebeu que a pessoa de fato estava viva, embora o tricorder tenha mostrado que a pessoa não estava, enfim. E ele começa a se gabar um pouco mais. Falso negativo de tricorder, né? E a cara da Naná quando ele tá falando aquilo. Então. Porque primeiro ela é séria, ela fala séria. Não, eu tô impressionada com a sua competência, né? Elogia. Só que daí descamba, né? Porque daí ele fala, não, realmente, porque eu sou muito bom e tal. Não, e aí ela completa, realmente, sim. Eu não lembro exatamente o texto, aí corta no pedido de socorro. Sim. Isso. Quando vai dar o beat dele retornar pra ela e dar o pedido de socorro, aí continua. Né? Não, ela pergunta, você já te falaram que ela ia perguntar alguma coisa Isso, ele, aí na hora do beat, pedido de socorro, exatamente. Eu gosto dessa cena, tá? Eu acho cena interessante. I was very impressed, Doctor. And well, you should have been. I impressed myself on that one, actually. I can't imagine what other doctor would even consider examining the scapular nose for parasitic infection. I just seem to have a talent, I suppose. A vision that sees past the obvious, round the mundane, right to the target. Fate has granted me a gift, Major. A gift to be a healer. I feel privileged to be in your presence. Oh, glad to have you along. Did anyone ever tell you that you're... Começa assim o episódio, você fala, opa, legal, estamos começando bem. Só que aí eu acho que tanto você, Mário, quanto o Luiz foram muito benevolentes, cara. Pra mim o episódio já começa a desabar na cena seguinte, entendeu? Tem a marcação a marcação da tosse, você já vem implicar? Não. A marcação da tosse já é estranha, né? Não é nem isso. Mas assim, eu não sei o que acontece. Já começa a mostrar o estilo logo no... Exatamente. Aí, né, enfim, era pra falar coisa boa, né? Mas não vai ter jeito. Não, pode falar, desculpa, cara. Pode falar. Não, cara, porque, aí já começam as bizarrices, né? Aí começa o incêndio na nave, o Lynch deve ter algum tipo de fetiche com luva, né? Porque a Kira aparece com a luva de incêndio não sei da onde. Você gostou da luvinha dela? Eu achei sexy. Agora à tarde eu assisti e reparei, a hora que ela puxa o Bashir, que eu vejo, eu falei, nossa, ela tá com luva. Uma luva de lã lá, muito mal feita, entendeu, cara? Eu não sei o que o figurinista tava pensando, ou se deixaram na mão do Paul Lynch mesmo. Não, vamos botar uma luva aí, que ele gosta de uma luva. Vocês lembram lá naquele episódio que a gente viu, aquele anterior, que o cara botou uma luva de... Você lembra disso? O cara botou uma luva de vinil lá pra matar o clone dele lá na isso mesmo. Uma Man Alone. Não, e tem outra, acho que tem a faca também, depois a gente fala. Esse motivo da faca no cadáver, mesma coisa. Isso, então. Lá e aqui. Isso aí, esse aí é os momentos chimpanzé com a metralhadora, já começou ali, né? Eu acho que tem um fenômeno nesse começo de DS9,
nessa revista, que parece que é um empilhamento dos atores no 4x3, né? O cara quer fazer um quadro, quer colocar todo mundo junto e eles vão meio que se empilhando de uma maneira deselegante. Então, eu acho que é assim, ele mete a mão na garganta do Bashir, aí ele colapsa. Quando ele colapsa, colapsa nas costas da Naná também. É um negócio esquisito pra diabo, entendeu? Não sei nem explicar, sincronizou. Era pra fingir que a mente do cara foi pra ela? Será que foi isso? Esteticamente é muito feio, entendeu? Apesar dele estar com a mão na garganta do Bashir, né? Aí seria a grande pista, né? E nós estamos falando da segunda cena. A segunda cena você já colocou aí, né? Olha, o empilhamento aí, né, dos atores, 4x3. Eu tenho reparado muito isso. É o empilhamento pra caber no quadro. Então, isso aí aparece várias vezes lá em operações, entendeu? Ele não é um cara que gosta de movimentar a câmera, e isso aí deixa um monte de coisa solta depois, que ele também não corta no momento. Enfim, meu Deus do céu, hoje a noite vai ser longa. Mas a pergunta que eu deixei, vocês acham que a maioria percebe logo que é o Bashir? Vocês têm algum... Vocês disputam sim. Isso? Vocês acham eu não lembro de quando eu assisti a primeira vez o que eu achei. Não consigo lembrar. Mas eu acho difícil não ver que é o Bashir, principalmente na primeira cena em que ele vai falar com o Quark. Por mais que a voz esteja meio camuflada, dá pra perceber que é a voz do Alexandre Siddig. Dá pra perceber que é a voz dele. Não, tudo bem, isso aí é claro. Mas no comecinho, você já é uma maldade mesmo? Tem que ser o Bashir. Aquela mão no pescoço é muito telegrafada. Porque acho que a lógica foi assim, a Naná tá de luva, a outra tá longe e o cara, né? E a fala dele, me faça viver, né? Uma coisa assim que ele fala, né? Tudo telegrafado ali. Então, eu já não acho. Revisitando as minhas memórias iniciais desse episódio, na verdade, assim, não deu pra entender muito bem o que tinha acontecido, a não ser que o cara tinha morrido, que o Bashir falou, nem eu vou conseguir salvar, né? Tipo assim, ele já dizendo, né? Eu não sou Deus, eu só acho que sou Deus, mas não sou, porque eu não vou conseguir salvar o cara, entendeu? O cara já morreu. Então, assim, aí eu não peguei. Primeira vez que eu vi o episódio, eu não peguei que a história do episódio seria essa, né? Mais pra frente, sim, que a gente aí começa a entender qual é a história, a Cajada lá, Thay Cajada, começa com aquele comportamento obsessivo dela na enfermaria, né? Eu quero ver o corpo do cara, tal. Você fez aí a análise de retina pra ver se o cara realmente não teve nenhum tipo de movimento no fundo do olho dele, na retina, tal. Aí o Bashir fala, não, já olhei tudo, tal, não sei o que. Aí ela vai, pega o punhal e mete no coração do cadáver. Por quê? Então, pois é. Enfim, entendeu? Gente, aí, assim... Por que ela vai... Sei lá. Vai garantir, ela quer garantir que o cara morreu de fato, né? Não, vou garantir aqui, né? Vou garantir. O cara às vezes tá emulando aqui alguma coisa, tá dando um batimento a cada meia hora que não tá sendo detectado, eu vou meter a faca no coração do cara aqui. Não, e ela pede o exame de DNA e pede que faça um escaneamento da nave, né? Interna. Pra ter certeza que ele não conseguiu fugir de algum jeito, não trocou de corpo, que aquele lá não é o corpo dele, porque ainda por cima, como ela desmaiou, ela ficou com um gap ali que ela não sabe o que aconteceu. Então, eu não vejo, assim, eu vou ser sincero, essa parte eu não vejo como erro, tá? Não vejo como um problema de roteiro. Não. Eu acho assim, se a gente olhar, né, a literatura, né, você vê ecos aí de Moby Dick, a obsessão da mulher, né, em querer pegar o algoz dela lá, o cara que ela tá perseguindo há 20 anos. Tudo bem, existe uma motivação pra isso. Eu não vejo isso como um grande problema. Eu volto a repetir, eu acho que o problema é mais execução, né? As cenas são muito, na falta de uma palavra melhor, muito simplórias. Tipo assim, tudo bem, ela tem essa motivação, mas será que não dava pra ter, de repente, uma filmagem um pouco mais, vamos dizer assim, dramática nisso, entendeu? Dela, de repente, demonstrar um pouco mais quais são as motivações dela de fato, porque o negócio foi meio rápido ali, né? Vendo hoje, eu via pouco essa coisa da espremida de quadro, pela marcação dos dois, chega uma hora que ela praticamente gruda o rosto com o Bashir, é um negócio bem feio mesmo. É estranho, sabe, sem jeito, bem esquisito. Que vai aproximar tanto assim, não tinha motivo lógico, parecia que tinha uma marcação ali, eles tinham que cumprir a marcação, acho que a mesa impediu algum movimento, eles faltou dar um beijo ali, entendeu? Achei estranho isso. Não, então, o que eu acho, assim, uma coisa que a gente pode dizer, assim, que salva um pedacinho, assim, é pouco, mas eu acho que pelo menos ele deu um presta atenção no Bashir, porque o Bashir é o personagem que veio sem nenhum drama na vida dele. Ele tá lá todo felizinho, chegou a medicina de fronteira, diferente da Kira, que era terrorista, o Sisko com o filho, que a
que a esposa morreu no Wolf 359, o Odo é o cara que não sabe de onde ele veio. Esses personagens, eles têm um drama na vida deles, eles têm histórias para contar, têm um background. O Bashir não. Né? Ele não tem, tudo bem, a vida dele é linda, maravilhosa, ele fica dando em cima da Dax, e aí eu acho que nesse episódio, pelo menos, eu acho que ele vê que nem tudo são flores. Ele foi possuído pelo cara lá, quase que o cara leva o corpo dele embora, e aí ele fica com vergonha no final, né? Ele fala, pô, tô morrendo de vergonha, embora o Sisko e a Dax falem que ele não tem culpa, tal, não sei o quê, mas eu acho que, embora praticamente não tenha nada de crescimento do personagem em si, eu acho que é um elemento que foi interessante, embora acabe ficando perdido no meio de todas essas coisas ruins. E a gente também tem que dizer uma coisa, hein? O Siddig, coitado, ele falou que esse foi o episódio mais difícil que ele fez das 2 primeiras temporadas e o que ele considera como o maior fracasso dele. E aí tem umas coisas assim, por exemplo, ele reclamava muito do tempo que ele tinha de quando ele recebia o script e quando eles começavam a gravar. Era muito pouco tempo, era em cima da hora. Como que o cara se prepara para um episódio desse em 1-2 dias? E aí também teve problema naquela cena final, ele tinha feito um estilo mais Bela Lugosi, não sei também se teria ficado melhor, mas enfim, ele tinha feito de um jeito e aí depois os produtores não gostaram e acho que ele dublou de novo em cima aquela cena na nave. Então você imagina, né? Não sei se era muito pior o anterior ou se os caras erraram a mão e fizeram e mudaram e ficou pior ainda. Bela Lugosi, então, sotaque pesado e as falas muito alongadas, vogais alongadas, né? Eu imagino. Tô chutando. Porque se você observar, ele realmente refez o áudio. Mas se reparar o que ele tá fazendo com a boca dele, não parece ser algo muito distante, não. Então dá a impressão que ele só deu uma maneirada, que deve ter ficado exagerado demais, mas não deixou de ser super elaborado, umas terminações nada a ver, as sílabas aterrissando estranho também, talvez tenha a ver com a dublagem, não sei. Foi um negócio constrangedor. Ray O. Vantika is my name, but I assume you know that already. I want to talk to Dr. Bashir. Unfortunately, he's not available at the moment. Is he all right? His body is, how do you humans say it, fit as a fiddle. Looks rather good on me, don't you think? Assim, é muito ruim, é muito bizarro. Aquele final dá vontade de rir mesmo, porque você vê que não tem, sabe, a pessoa tá negociando e tá falando daquela forma, não tem nem pé nem cabeça, é um negócio muito, muito estranho. Eu não sei se colocassem um efeito, né, sei, um eco, uma distorção, tipo um efeito Goa'uld da vida, ou algum outro efeito que se usa em sci-fi, nessas situações de possessão, ou fazer 2 vozes, fazer uma mixagem. Eu não sei se tinha alguma ideia disso, isso foi que ele teve que fazer a voz careta, é a voz dele careta. Não sei se teria feito diferença, mas o resultado é muito cômico. É lamentável. Eu acho que a cena com o Quark já é lamentável, porque dá pra perceber que é a voz do ator. Por um breve momento dá pra ver o Alexander Siddig. Isso foi um baita de um erro de edição, né? Eu acho que foi um erro de edição ali que passou e que não devia ter passado. Tinha que ter sido cortado. Eu acho que já estava fácil saber que era o Bashir, ou ainda jogar limpo nesse nível de deixar a voz meio careta e aparecer. Eu acho, tipo, às vezes é num filme, né? São 2 horas, você lapidou o roteiro. Pode estar até jogando limpo, mas às vezes você tem 9 suspeitos, cada um puxando para um lado, com 9 subtramas. Às vezes você joga limpo nesse nível, faz sentido. O cara pegou, o cara plantou aquilo ali, o cara sugeriu ali, mas o cara mas já tinha pista. Pode ser, mas nesse sentido que já estava meio fácil, eu achei uma bobagem. E mais uma, acaba um mico atrás do outro. O final é muito ruim a voz, é bizarra, dá pra rir, vira uma comédia. E eu acho que na hora que a Dax manda o pulso lá, eu acho que ele agarra o couro cabeludo, começa a puxar, sabe? Sei lá, foi um dia terrível pra ele.
ele, realmente. Foi trágico aquele final. Não, total. Imagina a frustração do ator de ver que não tá fazendo um bom trabalho e que não tem como refazer, né? O que tá feito, tá feito. Diga, Lê. Só para passar algumas coisas aí que vocês já comentaram. Primeiro, a questão do tempo. A gente sabe que o cronograma lá para gravação era extremamente apertado e a gente até comentou em podcasts anteriores que o Armin Shimmerman, né, que fazia o personagem Quark, ele acabava chamando, né, alguns atores para ensaiar na casa dele no final de semana para tentar se preparar um pouco melhor. Todas essas séries de televisão, normalmente tem um assistente de preparação de elenco, né? Só que assim, não tem tempo hábil para isso. Então a mulher lá só fala, espera aqui que daqui a meia hora a gente vai começar a gravar. Vamos passar o texto aqui rápido. Normalmente é assim, eu já vi alguns documentários, né, mostrando isso. Só que assim, quem toca a cena, que é o diretor, ele que tem que dar o ritmo, ele tem que dar a direção final e orientação pro ator, pra atriz. Porque ele que vai extrair, de fato, o que o roteiro tá pedindo. O Luiz já falou tudo. Assim, eu nunca vi o Alexander Siddig atuar tão mal. Eu já vi muita coisa, gosto muito dele como ator. Gosto dele em Cruzada, por exemplo, aquele filme lá do Ridley Scott. Gostei dele no restante de Deep Space Nine. Mas foi muito de serviço que fizeram com ele nesse episódio. Tem um bom filme com ele, é Siriano, quem não viu. Bom, exato, também. Mas assim, a gente também não pode tirar toda a responsabilidade dele também não, né? Ele, assim, não é o primeiro episódio que ele grava. Ele tava sabendo ali que o prazo era exíguo mesmo pra ele, né, decorar a cena e tal. Foi um episódio maior pra ele. Em termos de texto, ali, com certeza. Ele deu azar de pegar um diretor ruim, né? Não orientou ele devidamente, né? Um roteiro ruim, né? Acho que junta as duas coisas. O roteiro ruim com a direção ruim. Então, eu não sei se o roteiro é tão ruim assim. Eu não sei. Eu acho que a gente teve roteiros piores, né? A gente vai ter ainda roteiros piores ainda nessa primeira temporada. Eu acho que a gente tem um problema maior de execução. Então, só pra gente voltar aqui um pouquinho, né? Vocês comentaram aí da cena dele com o Quark. Mais uma cena onde aparece a luvinha do Paul Lynch, né? Luvinha, né? O fetiche do Paul Lynch tá ali, né? A luvinha... Entendeu? Caraca, Alexandre, tá danado, cara. Gente do céu, que é isso? Entendeu? Cara, você tá sintonizado com esse Paulite, cara. Você é espiritual, cara. Eu vou dizer que eu tenho algo errado aí. Eu vou até abrir aqui, deixa eu tirar o meu áudio. Vai falando aí. É só olhar, cara. É só assistir com um pouco de atenção. E o Luiz já cantou a pedra também, né? Pô, aquela cena final ali, né, no final ali, dele retomando a consciência, depois do raio trator, é constrangedor, ele botando a mão no cabelo, né? O Alexander Siddig ali botando a mão no cabelo. Ali me lembra aquelas atuações exageradas que teve em Babel, né? Do episódio, inclusive do mesmo diretor. Então, assim, não parece ser coincidência, entendeu? Essas coisas. Não parece ser coincidência. Por isso que eu falo, eu não vejo, assim, o roteiro não é maravilhoso, obviamente que não é, mas será que na mão de um outro cara, será que a gente não teria, de repente, um resultado final um pouco melhor? Eu acredito piamente que sim. Falando um pouco mais aí, né? Essa tragédia da escolha da vocalização dele, localização de uma pessoa possuída, eu acho que um produtor deveria ter percebido isso. Isso aí você vê nos dailies, né? Você tá filmando, aí aparece uma voz toda estranha, um cutuca o outro e fala assim, eu acho que isso aqui tá ruim, a gente vai ter que mexer. Talvez fosse uma coisa que nem precisasse ser refeita, poderia ser modificada durante a filmagem, né? Então alguma coisa muito ruim aconteceu nesse episódio, parece ter sido feito em pós-produção. É claro que sempre tem alguma coisa que é refeita em pós-produção em termos de áudio, isso é normal, mas como teve esse motivo específico, poderia ter sido ajeitado antes, eu acho. Então o Paul Lynch viu aquilo, nenhum produtor viu, aí depois tentaram remendar, mas já estava filmado, você vê que a boca do cara tá mexendo de uma maneira meio bizarra, entendeu? Então foi uma catástrofe aí, jogo de 7 erros, sei lá, foi algo bem ruim aconteceu aí. E não é para acontecer. É claro que é feito com rapidez, mas existem algumas salvaguardas para não acontecer desastres tão grandes. Acontece? Acontece, mas isso aí eu achei um pouco além do desastre, assim, uma coisa meio quase que entrou em colapso mesmo. O triste de se pensar é que a história é do Morgan Gendel, ou Gendel, não sei como é que pronuncia o nome dele, e o roteiro é dele, do Robert Whitwolf e do Michael Piller. E agora, lembrando que o Morgan Gendel, ele escreveu o Inner Light com o Peter Alan Fields. Então é o cara que escreveu Inner Light, que pra mim aí pode ser considerado o melhor episódio da nova geração, e aí ele vem em Deep Space Nine e escreve The Passenger. Teria que resgatar a história da produção desse episódio pode inteiro. Pode ser, Às vezes alguma coisa que não funcionou, aí bateu o prazo, tiveram que refazer de qualquer maneira. Eu não sei, mas alguma coisa estranha aconteceu.
Vocês acham, porque assim, eu li no Memory Alpha, a primeira versão dele, ele tinha colocado que na realidade o Vantika teria ido pro corpo da Cajada, não do Bashir, que em algum momento eles iam descobrir, só que daí eles iam saber que tinha uma bomba na estação, que foi plantada por ela, só que ela não sabe onde tá a bomba, e aí o Bashir tá conversando com ela, e ela tenta convencê-lo a soltá-la, dizendo que não, que ela é a Cajada, mas que ela sabe onde tá a bomba, e aí o Bashir tem que decidir essa coisa, ele acabaria decidindo por soltá-la, e aí quando ele solta, ela se transforma no Vantika, né? Revela ser ele, não ela, tal. Vocês acham que talvez se tivesse feito por esse lado a história teria ficado melhor? Inclusive a Dax fala, né, uma hora lá, ela fala assim, não, quando eles estão discutindo, acho que ela e o Bashir, né, estão discutindo, porque o Bashir fica falando que não, que acha que é a Cajada, que é o Vantika, né, e a Dax fala, qual o melhor lugar para se esconder que não na mente do seu próprio inimigo? Não, eu acho que essa versão aí é mais controlável. Quando você coloca a nave chegando, o cargueiro chegando, começa a ficar um pouco incontrolável. Se você não tem segurança na história, começa a ficar mais difícil conter o negócio. Então, em princípio, essa tua história, as coisas indo mal, talvez fosse uma versão melhor da mesma história. Porque você repara que até tem uma cena da Cajada no Quark, né? Pra manter uma certa simetria, né? Alguma coisa disso aí sobrou. Então, talvez eles não conseguissem fazer funcionar como a história do Bashir, ele convencendo ela, eu não sei exatamente o que acontece depois, quiseram fazer uma coisa um pouco maior, o episódio fica um pouco mais caro, tem que colocar essa nave, ter efeitos óticos, mas o pessoal provavelmente preferiu tentar fazer uma coisa maior, a série estava começando, talvez para chamar um pouco mais de atenção, porque essa versão aí fica bem pequenininho, né? Fica uma coisinha bem íntima, praticamente dentro da cabeça das pessoas, né? Coisa bem mínima, talvez. Podia até ter uma bomba grande, mas a história em si é bem pequenininha. Então talvez tenha mudado a rota. Em princípio, talvez fosse melhor. Em princípio, talvez sim. E eu gosto da ironia, né? De eventualmente ele acabar na cabeça dela. Mas aquilo também, né? A coisa que acaba na cabeça dela e você não vê dentro da cabeça dela, também é um problema, né? Você não vai ver nenhuma cena dela interagindo com ele, também seria feita assim, não sei. Às vezes faz falta, né? O cara muda e você vê ele incorporado, mas você não vê ele interagindo com o está incorporando, né? Talvez o drama estivesse nessa incorporação e a gente não viu nada. Porque aparentemente, nesse caso que eles fizeram, o Bashir não tem nenhuma memória do que aconteceu. Ele não se lembra de nada, ou seja, ele não teve nenhuma interação com o Vantika durante ele ficava de carona, ele ficava, sei lá, ponto morto, aí o cara fazia, voltava ponto morto, não sabia o que estava acontecendo. Agora, tem mais uma coisa que ele tinha feito. Você acredita que ele tinha escrito uma música pro Quark cantar no estilo Hobbit? Nossa senhora, esse episódio estava inspirado, hein? Imagina se isso vai ser filmado. O que seria isso, gente? Caraca, não, duende, Quark, faz todo sentido, né? Não foi uma semana boa pra Deep Space Nine, realmente. Ô Ale, falando sobre o Quark então, porque até então a gente tinha visto o Quark fazendo umas coisas assim e tal, mas não é uma coisa assim, não era exagerado, não era uma coisa, digamos, pesada, né? Ele faz aquelas besteiras lá no Kill Less, que ele vai fazer o leilão tal, ele não sabe, mas na realidade ele não sabe o que tá acontecendo, ele só quer ganhar dinheiro ali, né? O negócio dele é ganhar dinheiro a qualquer custo tal, mas são coisas simples. Em Babel lá ele não sabia, quando ele pegou lá a comida do replicador, ele não sabia que estava contaminado, né? Embora a gente tenha feito todo aquele paralelo com o momento de hoje e tal, você vê que ele não fez aquilo sabendo de antemão que o negócio estava contaminado. Agora, nesse caso, não. Eu acho que é meio perigoso eles terem ido por esse caminho, porque o Quark sabia com quem ele estava lidando, contratou os contrabandistas para roubar o carregamento. O que você achou dessa parte aí? Todo mundo concorda que eles atiraram para matar, né? Sim. Eles mataram aquelas 3 pessoas. E outro contrabandista lá. Então, eu acho que no caso aí faltou sim uma responsabilização ao Quark por ter ajudado lá o Vantika a sequestrar, né? Raptar lá a nave. E ele é cúmplice de homicídio, né? Querendo ou não, ele é cúmplice de homicídio. Né? As pessoas morreram ali na nave. Acho que faltou sim a responsabilização do personagem, já que ele foi utilizado. Então, passaram a borracha nisso, né? Não teve repercussão nenhuma. Não teve nenhuma frasezinha no final ali, enfim, né? Do Odo falando alguma coisa, enfim, colocando o Quark na cadeia, dizendo que ele ia ser julgado eventualmente. Podia ter alguma coisa. Com relação ao Bashir, né? O Bashir tava possuído, né? Porque o Quark devia ter ouvido alguma coisa tipo assim, o cara vai de corpo em corpo. Sim. Então, é pesado. E aí ele não
avisou isso, ninguém, né? Ele não foi correndo Exato, avisar, ó, o isso. Bashir tá possuído, né? Ele não falou nada. E é esquisito pensar que o Odo não saberia, porque assim, eu acho que a gente tem que assumir que na realidade ninguém ficou sabendo do envolvimento do Quark. Então, é isso que eu tô dizendo. Porque não é Exatamente possível que ele não seria, né, não sofreria sanções se alguém não soubesse, mas é muito esquisito o Odo. O Odo já tinha cantado a bola que tava de olho nele. Como que ele não sabia que o Quark que tinha chamado os... Porque a nave chegou, eles estavam ajeitando pra nave atracar, aí o explorador saiu com o código do Bashir, né? Então vocês acham que ninguém percebeu que o Quark estava naquela comporta de ar? Eu Só acho que não. estavam os bandidos, é isso? Essa é a versão? Eu acho que sim, né? Isso mas... Caramba. Não, isso é chocante, mas eu acho chocante o Quark olhar pro Bashir, o Bashir possuído, ele não falar nada. Eu acho que isso é pesado até, meio... fosse levar a sério isso, é uma coisa pesada, né? Complicado isso. E tem outra agravante, né? Porque nós estamos falando do Odo. De fato, a lógica seria, a nave vai chegar, aí tem o explorador saindo. Aí, de alguma maneira, os sensores estão mortos ali, então os caras subiram no explorador, o explorador tá indo embora e o envolvimento do Quark não foi feito cristalino, né? Mas, sei lá, é esquisito mesmo, é complicado. Pelo menos pelo lado da possessão do Bashir, que eu acho que é uma coisa complicada. Tipo assim, se vira aí, teu corpo foi embora, foi mal aí. Sei lá, caramba, é meio complicado. Pra convivência, né? É meio difícil você aceitar, tipo assim, ela tá de boa, ele é um trambiqueirozinho e tal, mas isso aí eu acho um pouco pesado. Porque eu acho que o importante não é nem meio que a pessoa faz, né? É ter algum tipo de consequência, lidar com isso de alguma maneira. Também a série tem uma noção de quem aquele personagem é. Então acho que, né, tá de boa o que ele fez nesse episódio, eu acho errado, bem errado. O que eu acho, além disso tudo que você falou, né, a falta de consequência, eu acho também que a gente tem um outro agravante, né? A gente falou muito do Odo aí, que o Odo não percebeu, mas a gente não tinha dessa vez só um, né, cuidando da segurança. Nós tínhamos dois, né? Duas pessoas cuidando da segurança e ninguém percebeu nada ali, né? Tinha lá o tal do George Primming lá, né? Seria o, entre aspas, alter ego do Michael Eddington, né? Foi um pré-Michael Eddington. Exatamente. Mas parece... e no fundo parece mais um tapa-buraco pro O'Brien, né? Foi, mas tudo bem, mas poderiam ter trazido o cara de volta, né, de repente, não sei. Eu acho que ele aparece mais uma vez, eu acho. Sim, no próximo, né? No próximo episódio. Próximo. É porque o cara vem em 2 episódios tão ruins que fala, não, manda esse cara embora. Aí é estranho, a forma como eles se encontram é estranha, pô. Não é possível que não tivesse passado uma circular, um tenente aí veio, assinou aí que chegou, ele vai ver a segurança, o Odo não saber. Sei lá, é meio truncado isso também, né? Mas por um lado eu acho que esse é um ponto positivo do episódio. Eu gosto da interação dele com o Odo, embora as outras vezes que eles fizeram parecido são melhores, com o Eddington é melhor, com o Worf é melhor, né? Que são pessoas da frota que chegam e que ameaçam de alguma forma o posto do Odo. Das 2 vezes ele vai lá e diz que vai pedir demissão, tal. Embora mais fraco, eu acho interessante isso daí. Eu acho legal que marca bem a diferença de Space Nine das séries anteriores, né, principalmente da nova geração. É a conversa do Primming com o Sisko, a primeira vez que ele chega lá, e ele fala, não, olha só, você não precisa esquecer tudo que você aprendeu na frota, mas você também não precisa vir aqui ficar jogando isso na cara de todo mundo, você tá num lugar diferente, você tem a oportunidade, na realidade, de aprender com o Odo alguma coisa. O cara manja. É um modo diferente de agir, mas ele tem coisa pra você aprender. It's not the way they taught us at the academy, is it, sir? If you want my opinion... Actually, I don't. You and I are guests of the Bajorans, Lieutenant. You don't have to forget what you learned at the academy. You just don't throw it in anyone's face here. If you're really smart, you might even learn a few new things about station security from our constable. Clear? Então é interessante porque é diferente do que a gente via lá na nova geração. Eu acho que traz um elemento interessante. Você acha isso, Castanho? Eu acho que faltou um pouco de convicção no personagem. Podia ter ido além, acho que eles não quiseram ir além. Acho que a ideia é certa, mas faltou um pouco de convicção, talvez. A participação do Sisko é boa, tanto na cena com o Primming, né? E depois com o Odo, eu acho que é melhor ainda. Então essas 2 cenas eu acho legais. Eu acho que
que o Sisko faz muito bem. Eu acho que ele já tá com uma certa clareza do Odo, ele consegue justificar para si mesmo e para a audiência que realmente ele é importante, e isso eu acho que estava resolvido na cabeça da produção, o papel do Odo. E trazer o outro, apesar de eu achar meio bagunçada a introdução, a ideia é boa, acho que faltou um pouco, talvez um ator um pouquinho melhor, não sei, talvez um pouquinho mais de convicção, um pouquinho mais de profundidade. Não, porque você vê, tem um conflito, mas o conflito em si é resolvido rapidinho. O Sisko dá um fora no cara, o cara vai lá, aperta a mão do Odo e já resolveu, né? Então faltava um pouco mais de insistência nisso. Por isso que eu digo, foi mais um tapa-buraco do Brian. A ideia foi boa, mas a ideia seria mais aproveitada ou explorada mais tarde. Mas a ideia não deixa de ser boa. Tem assim um payoffzinho no final, que daí o cara viu como o Odo agiu antes, e aí então ele foi procurar por falhas e tal, e aí ele achou e salvou o negócio, né? Eles não teriam conseguido ter o comando da estação quando o cara estivesse fugindo. E aquela cena no Ops, eu acho engraçada aquela cena lá, e a Naná faz umas caras muito boas a hora que eles descobrem que acho que o Bashir, né, o Runabout tá saindo, eu não lembro agora, e aí o Odo e o Primin falam juntos, pra segurança mandando pra alguém, eles falam juntos, a Kira dá uma olhadinha assim e tal, e aí depois a hora que o Odo pede pra falar, ela também, ela faz uma cara ali e tal, então tem umas coisinhas assim, mas obviamente que infelizmente isso daí não dá pra salvar o episódio. Ale, você tem mais coisas aí que você tem pra falar? Vai ter o Paul Lynch Award, porque eu deixei o episódio tocando aqui, a cena que os caras... Inclusive tem um cara que tem uma bandana, tá? O cara vai de bandana, um dos caras que o Quark contrata. Eles fazem uma filinha pra matar as pessoas, gente. O último que morre, ele chega... É muito ruim, muito ruim. Ele chega aí pra uma marcação para levar um tiro, o último que morre. Sim. Gente, pelo amor de Deus. Não, e os caras com carregamento do negócio lá, tá todo mundo preocupado, sabe que pode alguém querer roubar e não sei o quê, e não tinha nada de segurança, nenhum deles tinha phaser na mão. Pô, o Lynch é porco, rápido e barato. Deve ser, sei lá. Nossa senhora, é muito porco, cara. Tá esquisito, gente, sei lá. E, Alexandre, tem o prêmio Paul Lynch aí, já que você é especialista do cara? Vai até escrever um livro sobre? Tem umas coisinhas aqui pra falar dele ainda, mas só recapitulando um pouquinho, que vocês comentaram aí da dinâmica entre o George Primin e o Odo. Primin, né? Eu concordo com a Mari, eu gostei da dinâmica. Eu acho que essa dinâmica foi muito aproveitada com o próprio Michael Eddington, né? Como eu já comentei. Você pode perceber que as motivações são muito parecidas. Se você pegar em retrospecto aqui, colocar algumas falas do George Primin e pegar algumas falas do início ali do Michael Eddington com o Odo, vocês podem perceber que tem ecos ali. Então eu continuo achando que o George Primin poderia ter sido trazido de volta, né? Lá na segunda, terceira temporada, quando o Eddington... Foi terceira, né? Que o Eddington apareceu, né? Terceira, né? Isso. Eu gostei da dinâmica. A Mari comentou aí de umas caras... Essas caras já começam ali quando a Kira sente que o Odo vai ser bypassado ali pelo Primin, né? Que o Primin chega nas operações, eles estão terminando uma reunião ali, o Sisko, a Kira, acho que o Bashir e a Dak. E aí chega esse Primin, ele tinha acabado de falar com o Odo, ele chega, capitão, vamos lá falar lá, capitão não, Sisko, vamos lá falar, tal, falar sobre a segurança, tal, aí a Kira fala, então vou chamar o Odo, não precisa chamar não, depois eu falo com ele. Aí ela faz uma cara assim, rapaz, o cara já vai passar o cara aqui. Mr. Primin, good, in my office. I want to brief you on a security issue that's arisen. I'll get Odo up here. That's okay, Major. I'll fill him in later on anything he needs to know. Eu achei interessante. E essa dinâmica continua, como a Mari colocou, né? Tem outras reuniões que tiveram lá em operações. Também você percebe, né? Que tem ali uma certa tensão ali na relação deles. Eu acho que, assim, essa trama secundária foi o que meio que salvou, o que se salvou nesse episódio, além de algumas outras pequenas coisas, como, por exemplo, eu gostei também do trabalho que a Caitlin Brown fez, né? A Ai Cajada. Eu gostei da atuação dela, né? Obsessiva ali, mas sem exagero. Depois disso, ela acabou sendo chamada para fazer lá a Gambit, né, na nova geração, porque eles gostaram da atuação dela também. Mas falando aí do nosso, né, estimado Paul Lynch, o Castanho já colocou algumas coisas aí, marcação de cena. Cara, a gente podia ficar destrinchando esse episódio aqui a noite toda. Mas assim, já dá pra perceber que o cara não é do ramo. Esse cara devia ser, sei lá, igual a gente fala com o advogado de porta de cadeia, chama o cara ali, o cara tá ali, chama o cara ali. Parece ser esse tipo de diretor. Diretor de porta de estúdio? Diretor de comercial
Fica só na frente ali, ó. É. Pega o cara lá, é baratinho, se vou pagar só o mínimo do sindicato, manda esse cara pra dentro. É isso aí. Isso aí. Ó, estamos sem 7 dinheiro, dias, cara. Estamos sem dinheiro. Estamos sem dinheiro, bota o cara aí. Se você pegar, ele dá muito mole, muito. A todas as reuniões que tem operações, o Luiz já matou. Ele empilha todo mundo lá, no enquadramento 4x3, fica todo mundo empilhado ali, ó. Parece que a cena tá cheia. Eu não gosto, nunca gostei, tá, de operações como local de reunião, porque às vezes eles estão tratando ali situações super confidenciais, super, né, classificadas, temas sensíveis, e tem um monte de Juninho em volta ali, né? Juninho que eu digo é alfere. Nem numa empresa isso acontece, entendeu? Você não vai tratar certos assuntos delicados na frente da equipe inteira. Você vai levar isso por uma sala de reunião, entendeu? Pô, os caras estão falando lá sobre um material super classificado lá, e já explicaram no começo como que é. Pô, a reunião não podia ser ali, mas enfim, o Paul Lynch gosta de fazer reunião ali porque ele não gosta de mexer a câmera. Então ele bota a câmera em pé ali, bota o enquadramento só, fica aquele negócio esquisito. Vocês podem perceber, todas as reuniões praticamente que tem ali nas operações desse episódio não tem movimento de câmera. Quase não tem. O enquadramento é sempre o mesmo, a câmera fica ali focalizando todo mundo. Aí parece que operações é muito menor do que é de verdade, é um cenário bacana, né, que você podia filmar de cima, de repente, se quisesse. Isso não acontece. E tem uma cena que eu acho que, assim, mostra, infelizmente, a falta de competência dele, que é a cena que a Taika Jada vai conversar com o Odo na delegacia ali, né? E eles ficam filmando de trás da cadeira do Odo, ali, a Taika Jada. E no final, enfim, ela sai um pouco insatisfeita com a conversa que ela teve lá com o Odo. Aí aparece a porta da delegacia abrindo, a Taika Jada sai e a câmera continua filmando. O cara não corta a cena. A câmera continua filmando. E ela vai em direção ao turbo-elevador, que fica exatamente na frente. Aí o turbo-elevador abre, sai lá um oficial da frota de dentro e ela não pega o elevador, entendeu? Ela fica dando volta em círculo ali, cara. Porra, cara. Vocês são muito bons pra reparar essas coisas, porque cara, eu não reparo nada. Não dá, cara, não dá. Tudo bem, é 1 segundo, mas, pô, o diretor não viu isso, quem que tá editando isso? O diretor não tem um editor de confiança ali. Então, assim, primeiro é usando a mesma tomada, né? A mesma tomada. Precisa a câmera ficar parada ali atrás do outro, manda a menina saindo. Então, assim, a gente já falou de algumas outras cenas, né? Eu não vou ficar chovendo no molhado aqui. Aí você pega a direção de atores. Mas a cena que a Kajara tá espionando o Quark e ela desaba lá de cima, aquilo é uma obra-prima, gente. Também. Aquilo é muito feio, gente. O que é aquilo? Ele é preguiçoso, né, cara? Ele não movimenta a câmera, entendeu? É preguiçoso, aí ele corta ali, ela cai lá de cima e já corta ela no chão. Enfim, não dá, né? Paul Lynch não dá. Como diretor de Space Nine, não tinha condições, infelizmente. E aí produziu essas coisas aí, né? Essas pérolas aí. Fica difícil, porque um episódio desse não era barato. Falando de centenas de milhares de dólares aí, entendeu? Tudo bem, o ritmo era alucinante. Na época lá era mais de 20 episódios por temporada. Mas, poxa, a gente tá falando de Jornada nas Estrelas, né? Paramount gastava um dinheiro com isso. A gente podia ter tido um pouquinho mais de cuidado aí na escolha dos profissionais que iam tocar a direção da série. Infelizmente, acho que esse episódio ele tem uma coleção de coisas ruins que foram se empilhando desde roteiro ruim, a direção ruim. Eu acho que eles perderam a oportunidade aí, porque tinham, embora seja uma história batida do sci-fi, dessa coisa de possessão de corpo e tal, mas eu acho que tem essa coisa que podiam ter discutido melhor sobre a imortalidade, a arrogância do cara de não querer morrer, de querer continuar a vida dele. Isso eram coisas interessantes do sci-fi para se conversar e que são só, né, uma coisa citada ali, né? Se você cortar a trama toda do carregamento, daria tempo para fazer um episódio mais ou menos como você descreveu. É que eu acho que você lidar com o carregamento, você acaba cortando o episódio, né? Você tem que dar conta do carregamento. Como é que é? Para que esse carregamento? Como é que vai ser? Qual é a logística disso? Né? O que precisa? Então, uma coisa assim mais, digamos, mais raiz, até um episódio mais barato, eu envolveria essas coisas que você falou. E outra coisa, teria que caprichar muito nisso, porque onde que tá o Vantika fica prejudicada porque o número de pessoas que poderiam ter sido contaminadas é pequeno, né? Tipo, não é uma coisa que apareceu dentro da estação, que teriam mais... Poderia estar em outras pessoas. Várias coisas assim vão complicando, né? E aí fica ralo o negócio, né?
o ângulo tá com quem, esse ângulo é bobo. A gente meio que, se a gente fizesse não importar com quem está, pra onde que ele foi, fazer uma coisa um pouco mais filosófica, ou falar mais da história de vida da Cajada, não sei, ir por outro caminho, poderia ter sido um episódio melhor, mas o caminho... já saber de cara que é o Bashir, entendeu? Mostrar que era ele, e aí talvez essa mudança dele entre Bashir e Vantika, talvez tivesse ficado mais interessante. Porque, assim, do jeito que fizeram, eles fizeram um negócio em volta desse Vantika, que o cara é um cara brilhante, cara aterrorizante, super pra ser temido. E a hora que a gente vê realmente quem ele é um desastre. Não faz jus ao que foi falado do cara. Então, essas coisas assim. Fora a outra coisa de como que ele conseguiu passar a consciência dele pro Bashir, que é uma coisa de louco, né? Era um negocinho na unha lá, tal das células gliais, que aí passa pro Bashir. Isso aí eu vou deixar o Alexandre explicar. Né? Pior do que isso, eu acho, é a Dax conseguir, à distância, salvar o Bashir. Eu acho, e depois separar os dois, eu acho. Eu acho que a Dax foi muito mágica. E aí fica meio, né? Aí fica aquela coisa de série episódica mesmo, e não tem muito pra onde fugir, tem que bater 45 minutos, voltar aquele status quozinho. Aí fica juntando os pormenores ruins aí. Mas o Tecnobubble no final também foi complicado, né? Separar pra pensar, caraca, pulsozinho ali no raio trator e tal. Mas o Alexandre vai explicar melhor essa parte, como é que transfere a consciência com a unha. Ele vai explicar. Vamos fazer o seguinte, eu explico isso num podcast específico. A gente marca um podcast específico, eu explico tudo. Tá bom. Tá bom? Porque nesse momento não vai ser possível, não. É muito complexo, né? Uma coisa assim. Não, até que não. Eles tiveram aí um quê de Brennan Braga aí pra essa parte, tá bom. Nossa Senhora. Você sabe que eu tava me lembrando Braga. Brennan Braga. Adorava essas coisas. Vocês estavam falando e eu acabei me lembrando de uma cena que foi legal no episódio também, que a gente acabou não comentando, que é logo no começo, que é mais uma troca interessante entre ali o Quark e o Odo no bar. Eles estão falando sobre a Dax, né? O Quark dá uma xícara de Ractadino lá pra Dax e eles começam a conversar, né, sobre ela. É a primeira vez do Ractadino? Pode ser que seja. Aqui aparece de forma, vamos dizer assim, explícita que a Ractadino é a primeira. A gente já viu ela comendo várias vezes com uma xícara, mas a gente não sabe o que tinha dentro da xícara nem o que ela estava comendo, né? Saquei. Agora, Ractadino é a primeira vez, que aí que o Quark dá uma sacaneada ainda, né? Fala com bastante creme, bastante açúcar, bem doce, tipo assim, bem doce igual você, né? Bem cafajeste. E aí, depois o Odo fala, né? Pô, cara, eles começam a conversar, eles começam a falar sobre ilusões, relacionamentos, né? E é legal isso, porque isso vem desde o começo da série, né? Eles vêm trocando, todo episódio praticamente, com pouquíssimas exceções, eles vêm trocando algum tipo de conversa ali no Quark ou na própria delegacia. Então eu acho muito interessante essa relação, como eu já coloquei no podcast passado aí, né? Essa relação de rivais / amigos, vamos dizer assim. Eu acho muito interessante. Então, assim, a gente tem pouquíssimas coisas, né, que se salvam nesse episódio e, lembrando dessa cena, essa é uma delas. E pra finalizar, a cereja do bolo, diz pra mim se não é o final com a Cajada perguntando pro Cisco se ele tá entregando o prisioneiro pra ela puxa o phaser e destrói o cara. Não, eu gostei dessa cena, gostei. Era pra ser o grande final, mas fica vazio, né? Então, mas eu gostei. Pra ter aquele final clássico, né? Então, mas eu sei que faltou algum tipo de motivação maior, mas assim, a gente já tava no ponto mais baixo do episódio ali, depois do Bashir, entendeu? E assim, se fosse inventar, tirar um final ali da cartola, eu também não sei se ia sair crível, ficar muito crível. E eu acho que ficou, porque ela mostrou o episódio inteiro, né, que ela era obsessiva, que ela queria acabar com o cara de qualquer jeito. Perguntam pra ela primeiro, bom, e aí, o que você espera fazer com o cara? Bom, então eu tô entendendo que vocês estão me devolvendo aí a responsabilidade sobre o dito cujo aí, né? Não, sim, tá. Aí ela vai e torra o cara, dá um tiro no cara lá, no que sobrou do cara, da psique do cara. Então, acho que dentro do conceito ali, de tudo que a gente viu no episódio, não podia ser muita coisa diferente, entendeu? Então não ia ser crível se tivesse outra coisa. Se ela fosse levar o cara dentro de uma maletinha, e essa maletinha toda protegida lá por raios gama, sei lá o quê,
interface, disruptores, essas bobagens todas aí. Eu acho que tem tudo a ver. Falou, cara, vamos resolver isso aqui. Eu já tentei resolver no cadáver do cara, dando a facada no coração dele. Eu vou resolver isso aqui, esse troço aqui agora. Vou torrar ele, entendeu? Pois então, mas é meio esquisito pensar, se ela tinha esse poder de simplesmente atirar no cara e matar, por que ela não fez isso já quando ela estava com ele preso na nave? Então, por que ela arriscou? Eu não sei se... Fala. Acho que vai falar a mesma coisa que eu falo. Não, porque eu acho que é tipo assim, ela ficou elaborando capturar o cara vivo por 20 anos. Só que chegou ali e ela falou, meu amigo, o cara passou o limite de todos os limites. Não dá mais, agora eu vou... Custe o que custar, eu vou torrar o cara agora, entendeu? Eu vou acabar com o cara. O cara tacou fogo na minha nave aqui, eu quase morri aqui, o cara quase me matou queimada, entendeu? Eu preciso matar esse cara de qualquer jeito. Eu não sei se você defendeu muito o pra episódio, mim, mas a impressão que dá é que ela não poderia ter feito aquilo e ela meio que ligou, foda-se. Ela falou, não, vou fritar esse cara, acabou. Vou chegar lá, vou me aposentar. Chega. Isso, a ideia... eu não sei se eu tô ajudando demais o episódio, que eu não sei se merece muita ajuda, mas foi meio assim, ó, não dá mais não, meu amor. Tchau. É isso, pra mim é isso. Se bem que... É isso aí. Ele foi diminuído a moda Star Trek a umas luzinhas piscando, aí ela deu o tiro, né? Se fosse a queima-roupa, Star Trek, ao menos naquela época, não aconteceria. Em princípio, não aconteceria. Aconteceu algo parecido depois, mas eu interpreto assim, ela é uma oficial, ela tem que levar o cara preso, não pode. Ela não é executora. Então ela meio que ligou o F, deixou tocando, atirou no cara e vai voltar pra casa dela. Ó, não tem problema, eu me aposento, vou presa, pago uma taxa, não sei. Mas esse cara aqui já era. Não dá mais, não. E dá pra justificar de várias formas diferentes. O cara já não tinha mais cor, entendeu? E ele já tinha causado mal mesmo sem cor. Por isso que eu tô falando, eu achei crível. Por tudo que o episódio apresentou. Talvez aquele corpo não fosse mais o corpo original, pelo que a gente entendeu, né? Sim, o cara não, já tinha era mexido porque lá. a priori o DNA era correto. Agora, como foi o Bashir já possuído que falou isso, não sabemos se essa era a informação verdadeira que veio da frota. Mas eu acho que aí não faz diferença se era mesmo ou não. É porque tem uma passagem no episódio que ela fala... Aí teria que ver cada linha pra tentar pegar melhor. Então, ele tava tentando prolongar a própria vida. Porque às vezes dá a impressão que ele prolongou a vida, mudou de cor. Aquele era o corpo que ela conheceu mais, o que ela investigou, que ela perseguiu, e a coisa da unha fosse uma novidade, que ela não soubesse ainda, ela só desconfiasse, né? Talvez. Sim. Tem uma passagem no episódio e ela fala que ele era médico de uma prisão, que ele usava lá os presos para fazer experiência genética, que ele modificou o próprio corpo dele para ter mais longevidade, que ele deve ter trocado os órgãos. O DNA era dele, mas deve ter feito misérias, né, para continuar sobrevivendo, né? Então era ele / não era, né? Tinha se modificado todo. E aí eu acho que a ficha dela deve ter caído quando ela quase morreu lá, que o cara tacou fogo na nave dela, que ela quase morreu lá. E depois empurrou-a, né? Empurrou-a lá no promenade. Teve esse lance também. Ela falou, meu amigo, agora chega. Agora a primeira oportunidade que eu tiver de matar o cara, eu vou matar. Vou tostar o que sobrou dele. Então acho que, por isso que eu digo, acho que pelas motivações apresentadas no episódio, pra mim fez sentido. Eu gostei do final. E a gente tem que lembrar que é um high concept, né? Tinha que ter um final ali, vamos dizer assim, acessível, né? Dentro dos 45 minutos ali. E pelo que foi apresentado no episódio, eu achei que foi bem adequado. Muito bem. Vamos dar a nota final agora? Depois de tudo que a gente falou do episódio, Castanha? Cara, eu tô dando uma estrela, porque eu acho que vai ter episódio que eu vou dar nenhuma estrela. Então eu ainda tô guardando um pouco de reserva. Eu dou uma estrela porque eu acho que é um episódio muito problemático mesmo. Até em coisas elementares como a vocalização do Bashir como possuído, coisas que não era pra acontecer mesmo numa série de quase 30 anos atrás. E você, Ale? Eu fiz as minhas contas aqui, né? Eu ia dar 1,5, porque eu gosto daquela troca que eu comentei do Odo com o Quark no bar. Eu gostei do trabalho que a Caitlin Brown fez como Taikajada. Assim, muito da participação dela. Não, ela é legal. Eu acho que eu não falei, mas ela é legal sim. E eu gostei da dinâmica ali do Odo com o Priming, né? Também gostei. Só que assim, considerando todas as atrocidades que o Paul Lynch fez nesse episódio, eu preciso tirar meio ponto, pelo menos, a mais, né? Porque aí 2 luvas no mesmo episódio não dá. Aí
Duas luvas são ótimas. Eu dou 1 estrela também. Vou ficar com 1 estrela. Eu tô esperando que vai ter 0 estrela. Então, tô me preparando ainda pra guardar aí 0 estrela. Bom, gente, esse foi o The Passenger, o 8º episódio da primeira temporada. Eu acho que esse e o próximo são os pontos mais baixos dessa primeira temporada. Vai ter ainda uma outra coisa não tão boa pela frente, mas eu acho que tem algumas coisas muito boas que a gente vai poder estar comentando aqui. Queria agradecer muito a presença do Castanheira e do Alexandre. Hoje, infelizmente, o Fernando não pôde participar, mas daqui 15 dias ele está de volta, a hora que a gente for falar sobre Move Along Home. Obrigada, Castanha e Alexandre. Valeu, gente. Prazer. Obrigado, pessoal, mais uma vez aí. Obrigada a todos e até daqui 15 dias.